Então, bom dia, pessoal. Vamos começar a apresentação de hoje, iniciando com a equipe Stardust Exploration, do Cleo Berry, Ezequiel, Luana e Humberto. Tá? Então, vocês têm até 30 minutos para apresentar. Tá? Então, a partir de agora, então, o que vai apresentar o Ezequiel e o professor Zanetti vai escolher o segundo apresentador ou apresentadora. Como que é os nomes mesmo? É o Cleo Berry, Ezequiel, Luana e Humberto. O Ezequiel já é um dos apresentadores. Então... Cleo Berry. Certo. Então, Cleo Berry e o Ezequiel, por favor, a palavra está com vocês. Boa apresentação. Então, muito bom dia, gente. A gente é da equipe Stardust Exploration e a gente vai apresentar hoje uma simulação de um subsistema térmico e de um subsistema de comunicação. Mas antes da gente dar essa introdução, antes da gente falar sobre os subsistemas em si, eu gostaria... Oi? Oi, eu posso fazer essa parte introdutória? Pode, tá bom. Ok. Dando continuidade aqui ao que o Ezequiel estava falando, eu sou o Cleuberi Silva, e o que um engenheiro aeroespacial faz é a nossa primeira indagação no início do projeto. É interessante notar que o engenheiro aeroespacial, ele faz bem mais do que apenas engenheiro aeronáutico, que vai estar ligado com o desenvolvimento de naves, de projetos relacionados à parte aérea, e a área espacial vai além da parte aérea, vai para a parte da órbita terrestre e do espaço. Exatamente. Então, por isso que a gente fez, antes de tudo, essa indagação ali, para a gente fazer uma pequena introdução para trazer mais relacionado ao nosso tema, porque a gente vai falar durante o desenvolvimento da apresentação a respeito de satélites, a respeito de órbitas, e enfim. E aí o profissional que é responsável por essa área é justamente o engenheiro aeroespacial. Definições básicas sobre engenharia aeroespacial. A gente tem uma definição de satélite artificial ou natural, é qualquer corpo feito pelo ser humano, ou corpo celeste, no caso artificial, feito pelo ser humano, natural, corpo celeste, que gravita em torno de outro, colocado em órbita ao redor da Terra, ou de qualquer outro corpo celeste. É um corpo em órbita em relação a determinado referencial. E os satélites são sistemas complexos porque eles vão reunir vários subsistemas que já são difíceis em si, e eles têm que interagir entre si. Por isso, há um alto nível de complexidade. Exatamente. Os subsistemas de um satélite, nós iniciamos, apenas para dar uma noção, com o controle de altitude, que vai controlar o satélite no espaço. São sensores que vai determinar a sua posição, o seu apontamento. Suprimento de energia, o nome é bem intuitivo, ele vai fornecer energia ao sistema por meio de painéis solares, baterias, e vai gerenciar essa energia. Telecomunicações de serviço é um dos subsistemas que nós escolhemos para este trabalho, a gente vai dizer lá na frente, no qual nós temos transmissores, receptores, antenas, ele vai realizar a comunicação, a telecomunicação. Gestão de bordo é o cérebro do nosso sistema, são os computadores de bordo, os softwares que vão processar dados. Estrutura mecânica e mecanismos é o suporte mecânico, que vai dar proteção, movimento ao satélite. Controle térmico é o segundo subsistema escolhido para esse projeto, vai realizar o controle da temperatura por meio de aquecedores, isoladores, sensores. E propulsão, que vai realizar o impulso necessário para o controle de altitude da órbita. O controle de altitude vai determinar, vai processar a informação, mas precisa de um agente motor, que no caso seria a propulsão. E aqui nós temos uma imagem que representa os subsistemas no corpo de um satélite. Então nós temos
uma imagem semelhante até que o professor Berger disponibilizou para a gente, aí que mostra como funciona mais ou menos a estrutura dos subsistemas em um satélite. E ela mostra também porque é um sistema complexo, você tem todos os subsistemas de um mesmo corpo. Exatamente. Aqui, os tipos de órbita dos satélites, nós temos vários tipos. De forma geral, nós temos a órbita geoestacionária, que ela vai ser, no qual o satélite vai estar em uma posição física em relação à superfície terrestre, em relação a um referencial. Baixa órbita terrestre está abaixo da órbita geoestacionária. Órbita polar, ela varre a superfície de um polo ao outro, perpendicular ao Equador, formando um ângulo reto ao Equador. Órbita heliosíncrona descreve uma órbita polar que sempre está alinhada à posição do Sol, porque como a gente viu, alguns sistemas eles vão necessitar estar bastante apontando bastante para o Sol. Órbita médio-terra, próxima ao Círculo Ártico. Órbita terrestre alta, esse nome vem porque a rotação da Terra demora em torno de 24 horas, porém na órbita terrestre alta ela demora mais do que 24 horas. E órbitas excêntricas são órbitas elípticas, são órbitas que não são circulares e que têm um formato excêntrico, como diz o nome. Aqui nós temos a classe de satélites, que são classificados de acordo com o tamanho e peso. E é uma parte bastante visual. Aqui a gente tem a tabela com os seus tamanhos e uma imagem mostrando. É interessante um nanosatélite, que a gente vai comentar um pouco mais para frente, que a especialidade da UFSM vai de 1 a 10 kg, como dá para perceber nesse gráfico. Aqui nós temos o ciclo de vida do projeto. Já dá para perceber que as fases dele são bem parecidas com as fases do nosso próprio projeto, já que ele foi pensado para simular um projeto aeroespacial verdadeiro. De forma bem rápida, a gente desce com requisitos e sistemas, com a ideia conceitual do projeto, requisitos de missão, concepção e prioridades, vendo a especificação de cada subsistema e das suas unidades. Seria a parte da engenharia do sistema, o que vai fazer, por que vai fazer. E depois a gente parte para a parte da construção, a montagem, integração e verificação, no qual a gente vai pegar essa parte conceitual e montar ela para saber se ela funciona direito. A gente vai montar, vai fazer a verificação e vai validar o sistema. Aqui alguma ideia de alguns satélites brasileiros. É claro que existem muitos outros, mas a gente tem uma limitação de slides, então a gente colocou apenas alguns para dar uma ideia. Satélite da série CSD, esse pequeno hexágono, um dos primeiros satélites brasileiros lançados no espaço, que vai coletar dados ambientais. Série CBE-RS, destinado ao monitoramento de clima, projeto de sistematização e uso da terra, gerenciamento de recursos hídricos, tem várias funções de grande importância. E o Brasil Salt é bem interessante, porque ele foi desenvolvido pela Embratel, a empresa estatal Embratel, para telecomunicações em geral, telefonia, televisão, radiodifusão. Ele já até serviu pela emissora SBT para transmitir. E aqui é um satélite muito importante aqui dentro dos satélites brasileiros, que é o CubeSat, um satélite miniaturizado, usado para pesquisas espaciais e comunicações. Aqui no nosso caso a gente tem o NanoSat BR-1, primeiro CubeSat nacional e segundo nanosatélite brasileiro, desenvolvido aqui pela UFSM em parceria com o MINP. Normalmente esse tipo de satélite usa componentes eletrônicos de prateleira, e isso fica bem visível na imagem. Você pode perceber que dentro do cubo é como se você tivesse cada componente em uma prateleira, tipo num supermercado organizado. Ok,
Então, a gente deu uma pequena introdução de como funciona essas questões do satélite, que ele tem os seus subsistemas, e como as definições, e como são distribuídos os subsistemas, e algumas curiosidades a respeito do satélite. E aí, como o nosso projeto é justamente estimular a gente a fazer a desenvolver um sistema, um subsistema de satélite, a gente vai praticar um pouquinho. Nós fizemos uma demonstração resumida das fases de cada projeto. Então, a gente fez todo aquele ciclo de vida que a gente mostrou aqui atrás, aqui. A gente fez no nosso projeto também, desses de subsistemas. Então, a gente vai passar um pouquinho rapidinho por cada um desses ali. E eu vou explicar. Então, a gente começa com a fase A1. Na verdade, seria a 0, que seria selecionar os materiais. Só que a gente tem mais para frente, na hora da oficina lá, eu meio que deixei junto a 0 por causa da alimentação dos slides. Daí eu optei por deixar lá já junto, na hora que a gente vai selecionar os componentes que a gente pretende implementar no nosso sistema. Então, a ideia dos nossos subsistemas, como eu disse, é um subsistema térmico e um subsistema de comunicação. Então, ali do lado, a gente tem um diagrama de como mais ou menos vai funcionar o nosso subsistema térmico junto com o de comunicação. Então, o subsistema térmico vai fazer a leitura, a coleta de dados da temperatura do ambiente, e ela vai ser, esses dados vão estar, digamos assim, no satélite. A gente vai explicar mais para frente, mas a gente usou 2 Arduinos e fez a comunicação entre eles. Aí, para simular a questão de um Arduino ser o satélite e o outro Arduino ser a base. Então, o Arduino do satélite seria responsável pela leitura dos dados do ambiente, que nesse caso seria a temperatura, e ele envia os dados para o segundo Arduino, que seria a base, simulando a comunicação, e a base informaria, então, para o usuário os dados coletados na leitura do sistema térmico lá. Então, aqui a gente tem um pequeno resumo sobre isso que eu falei, que é o subsistema térmico irá simular um satélite, fazendo a leitura da temperatura do Sol e o ambiente, enquanto que o subsistema de comunicação simulará o satélite enviando os dados coletados para a estação terrestre. Então, agora nós vamos para a fase A2, onde é que a gente define os requisitos e as funções do sistema. Então, como requisito para os nossos subsistemas, a gente definiu que o sistema deve ser capaz de identificar e indicar ao observador a temperatura ambiente, então ele tem que fazer a leitura da temperatura ambiente e mostrar para o nosso usuário final. Aí aqui, o sistema deve ser capaz de realizar a comunicação de 2 Arduinos simulando um subsistema de telecomunicação de um satélite. Ou seja, aquilo que eu falei, de um Arduino mandar a temperatura para outro Arduino e assim simulando a comunicação entre os satélites. O sistema deve ser capaz de ser ligado e desligado pelo usuário. Então, isso a gente vai mostrar um pouco mais para frente, mas a gente colocou um botão lá que vai simular o início da comunicação, digamos assim. Quando a gente clica no botão, o sistema, digamos assim, a gente entende que ele é ligado e aí ocorre a comunicação. É feita uma requisição da base para o satélite e aí o satélite ele vai fazer a leitura dos dados e vai mandar o dado de volta. Por ser uma comunicação, a comunicação ela sempre envolve 2 pontos, 2 observadores, digamos assim. Então, por isso que a gente tem que ter esse botão para simular essa questão de ser ligada à comunicação ou não. Porque senão o nosso satélite ia estar mandando só dados direto, e não é o intuito da comunicação, nesse caso do nosso subsistema.
Então, a gente vai para as funções agora, que é identificar a temperatura, o básico, indicar a temperatura, realizar a comunicação entre arduinos, indicar o status da comunicação, coletar os dados, um computador de bordo, que vai ser meio que para processar os dados, depois nós vamos ver nos diagramas futuros que a gente processa esses dados, ligar o sistema e desligar o sistema. Então, na fase B1, aqui nós temos um diagrama. Então, aqui a gente tem meio que exemplificado todo o nosso sistema, que é onde é que a gente vai ter o ligado e o desligado. Aí, quando a gente liga, a base vai mandar uma requisição para o satélite e o satélite vai fazer a leitura da temperatura e vai enviar de volta para a base. Depois disso, a base vai mandar a informação da temperatura e vai informar para o usuário. E vai fazer uma tomada de decisões, onde é que ela vai indicar se a temperatura é positiva ou negativa, o que seria o processamento de dados ali, de analisar os dados que a base recebe do satélite. Se eu estou indo muito rápido, gente, vocês me falam qualquer coisa. Aqui temos daí a fase B2, que é o nosso segundo diagrama, onde é que nós temos os sensores e todos os componentes e as funções aqui na esquerda. Cada uma dessas funções aqui da esquerda, existe um componente que é responsável por fazer cada uma dessas funções. Então, aqui, por exemplo, na função 1, identificar a temperatura. Então, o que vai identificar a temperatura? O que vai fazer a leitura? Vai ser o sensor de temperatura 36. Indicar a temperatura, nesse caso aqui. Então, a gente vai ter vários componentes que vão indicar a temperatura. Nesse caso, o LCD e os dois LEDs que vão indicar se a temperatura é negativa ou positiva, ou se não é nenhum dos dois, se ela é uma temperatura normal, ambiente. Indicar o status de comunicação. Então, aqui nós vamos ter dois LEDs também, são ao todo 4 LEDs nesse caso, 2 LEDs para comunicação e 2 LEDs para temperatura. Então, vai ser o negativo e o positivo, os LEDs da temperatura, e vai ser os LEDs da comunicação verde e vermelho, que seriam para simbolizar o status da comunicação, se está havendo comunicação ou não. E o buzzer também vai simular essa questão, a gente meio que adaptou. O buzzer ele seria meio que como se estivesse fazendo a comunicação, então ele vai estar dando o apito simulando a comunicação nesse caso. Realizar a comunicação entre os arduinos, então a gente fez via serial, por isso que a gente usou jumpers nesse caso. A gente poderia fazer pelo Bluetooth ou por Wi-Fi, só que os módulos Wi-Fi e os módulos Bluetooth do Tinkercad, eles estavam desabilitados. Não sei se estava em manutenção no tempo que a gente estava fazendo, mas eles disseram que estavam desabilitados por questões de segurança. Então, eles optaram por não... Daí nós optamos por fazer a comunicação por jumpers, nesse caso. Aí nós temos o computador de bordo aqui, nesse caso seria o Arduino 1, o Arduino da base. Ele meio que processaria os dados da leitura que a gente obteve através do satélite, e aí ele processaria esses dados. Coletar dados. Então, os dados coletados aqui seria o Arduino 2, que a gente vai coletar os dados da temperatura, e o ligar o sistema e desligar o sistema vai ser responsável o botão do power, nesse caso. Então, é aquela questão que eu comentei lá no início. A gente tem um botão que vai ser responsável pela comunicação. Então, aqui a gente tem um diagrama do Tinkercad, de como ficou os nossos 2 subsistemas. Deu bastante trabalho, mas a questão maior foi do LCD que a gente optou por inserir no sistema, porque antes a gente tinha display numéricos, e aí por ser
uma questão que envolvia portas lógicas e como a gente pensou no público-alvo depois, que seria os alunos do ensino fundamental, ensino médio, a gente optou por usar o LCD, que seria mais fácil. Só que aí depois na oficina vocês vão ver que eu já deixei um projeto como cópia, conforme a gente tinha conversado com os professores. A gente já deixou um projeto para os alunos pegarem e construírem o sistema deles a partir do nosso sistema. Então, parece uma aranha bem grande, mas a gente fez ele bem enxuto mesmo já, com tudo que a gente se propôs a fazer. Então, a fase C2 seria a programação do sistema em linguagem C. Então, como envolvem 2 Arduinos, como envolvem bastante códigos, bastante funções, eu acabei optando por deixar no Drive um link também com os códigos fontes, que seria mais fácil justamente para os alunos depois pegarem e inserirem no sistema deles. Então, vamos agora na questão da oficina, que é aquilo que eu comentei antes, da gente ensinar um pouco como o nosso sistema vai se comportar e como é que nós vamos fazer a construção desses 2 subsistemas. Então, aqui tem, definir o conceito da operação do subsistema, simulando o passo a passo no Tinkercad. Então, a gente fez um passo a passo, um tutorial, e aí nós disponibilizamos tudo isso nesse material aqui. Nessa oficina será disponibilizado um breve passo a passo de como foi criada a simulação do subsistema térmicos e de comunicação através do software Tinkercad. Então, aqui nós temos o Bill of Materials, que seria também a fase A0, que é a seleção dos componentes. Então, eu deixei aqui, que é para fazer essa listagem dos componentes. Então, a gente usou um sensor de temperatura, um buzzer, 4 LEDs, 2 Arduinos e um LCD. E vamos lá. O primeiro passo é justamente aquilo que eu disse, né, que a gente vai pegar o projeto que eu disponibilizei aqui no link do Tinkercad, com a ligação do LCD já feita, e vamos... aqui nesse caso ele diz para se inscrever porque eu peguei na aba anônima, nesse caso eu tirei o print, mas aqui se tu tá logado no Tinkercad, ele vai pedir para copiar e duplicar o projeto para ti. Então, a partir disso, tu vai montar o teu subsistema. Então, seria mais ou menos com essa parte do LCD já montada. Segundo passo, a gente vai adicionar o Arduino, mais um Arduino e uma protoboard, que seria a placa de ensaio pequena. Então, aqui tem, bem detalhado. Pesquise por Arduino Uno R3, no Tinkercad, nesse caso, e placa de ensaio pequena, no software. Em seguida, adicione ao sistema. Então, eu botei lado a lado aqui, que seria o segundo passo. O terceiro passo, conectar os componentes de saída nos Arduinos. Então, a gente vai conectar agora os LEDs. O que seriam os componentes de saída? Seria tudo aquilo que a gente pega informações do nosso sistema e a gente manda, digamos assim, para o ambiente. Então, a gente imprime a informação de alguma maneira para o nosso ambiente. E aí, nós temos aqui os LEDs, aqui até foi errado o temp, mas seria o buzzer e o LED. E os resistores aqui, a gente setou, a gente precisa, para conectar os LEDs e os buzzers, a gente precisa de resistores na resistência de 330 ohms, que seria o terceiro passo. O quarto passo, agora sim, o sensor de temperatura, 36, que é o que faz a leitura do sistema de temperatura. E o botão, que seria, de novo, esses aqui já são componentes de entrada. Por quê? Porque eles pegam a informação do ambiente e trazem para o nosso sistema. Então, isso é muito importante para definir. Então, a gente dividiu em componente de entrada e componentes de saída. Então, a gente adiciona eles ao sistema.
a gente conecta o componente o sensor de temperatura no segundo Arduino, que a gente vai mostrar mais para frente, e o botão a gente adiciona na protoboard. Então aqui a gente faz as conexões, ó, conectar os componentes de entrada nos Arduinos. Então a gente adiciona uma resistência e puxa no que seria depois o barramento GND e os 5 volts da plaquinha Arduino, que a gente vai mostrar mais para frente como conectar, mas a gente só simula. Então, nesse caso aqui, por enquanto a gente fez. E a gente puxa aqui uma conexão para a entrada PWM13 no botão. Então, para fazer a leitura, ó, conecte o botão na entrada PWM número 13 do primeiro Arduino e adicione um resistor de 330 ohms. Aí aqui tem um exemplo conectando o sensor de temperatura. Muito simples, não tem muito segredo. Ó, conecte o pino do meio do sensor de temperatura na entrada analógica 0 do segundo Arduino e conecte o negativo 5 volts e o positivo GND do sensor conforme mostra o exemplo. Então aqui. Não tem muito segredo essa parte aqui. Aí o quinto passo é justamente fazer a conexão do GND e os 5 volts na protoboard. Em seguida, realize as conexões dos LEDs, dos botões, dos buzzers no barramento GND da protoboard, que era o que estava faltando antes, então a gente fez isso aqui. Aí o sexto passo, a gente realiza a conexão dos dois Arduinos. Então, como a gente vai fazer uma comunicação serial, a gente precisa fazer as conexões do D1 para o D0, que seria essas entradas, essas primeiras entradinhas aqui. Então, o D1 do primeiro Arduino vai ser ligado no D0 do segundo Arduino. E o D0 do primeiro Arduino vai ser conectado no D1 do segundo Arduino. Então, vai ser sempre ao contrário. Eu deixei bem explícito aqui. E a gente fez uma comunicação GND aqui no meio. Dá para ver entre os dois Arduinos, por causa da comunicação serial. E agora, a última parte, que é um pouco mais complicada, por isso que eu separei por cores aqui, que é essa questão da gente conectar as entradas dos componentes de saída, que seriam os buzzers, que seria o buzzer e os 4 LEDs. Então, eu coloquei aqui, aqui eu até escrevi errado, seria PWM, mas então a gente vai conectar o buzzer, essa perninha aqui, a perninha esquerda dele, no PWM8, que seria a entrada digital aqui em cima. O LED de calor e o LED frio, nós vamos conectar o LED de calor no 6, no PWM6, e o LED frio, nós vamos conectar esse LED frio seria para indicar a temperatura negativa, nós vamos conectar no PWM7, e aí os LEDs de comunicação, a gente vai conectar o PWM9 o LED de comunicação ON, que seria esse LED verde, nós vamos conectar no PWM-N9, e o LED de comunicação OFF, que seria para indicar o status da comunicação desligado no PWM-10. Então, aqui ó, eu coloquei uma observação que é para se atentar às cores, porque aqui no diagrama, ele é um pouco ruim, porque na hora do print fica um pouco difícil de organizar aqui, mas eu separei por cores. Então, aqui o buzzer tá a ligação verde, os LEDs de calor e frio a ligação roxa e os LEDs de comunicação a ligação rosa. E aí o oitavo passo é a questão do nosso programa, do nosso código. E aí, como eu deixei o link do Drive para baixar, a gente só tem que ter o cuidado para aqui na hora do Tinkercad tá a edição para texto, o modo de edição do código para texto, a gente tem que deixar. Aí a gente seleciona o Arduino, que vai aparecer 2 Arduinos, 1 e 2, então a gente tem que colar o código conforme o que foi
conforme o código for. Por exemplo, se o código 1 é para Arduino 1, que eu deixei no download ali, ele tem que selecionar Arduino 1 e colar. Se for o 2, daí eu vou selecionar Arduino 2 e colar. E aqui nós temos, depois a gente vai mostrar a funcionalidade do sistema, mas a gente deu um pouco, antes de finalizar, antes da gente partir para o Tinkercad, a gente fez um capítulo para engenharia aeroespacial no Brasil e na UFSM, para trazer um pouco mais a título de curiosidade. Eu passo a falar essa parte, Ezequiel, se você Pode. quiser. Ok, sobre cursos de engenharia aeroespacial no Brasil, aqui nós temos uma tabela geral sobre os cursos. Apenas uma curiosidade, o ITA é o único instituto militar que tem aqui. E a maioria você entra pelo Enem Sisu ou por vestibulares próprios, mas o que importa mesmo é o FSM, então vamos falar sobre ela. Bem, aqui nós temos algumas coisas gerais para quando a gente for apresentar para o ensino médio, a gente ganhar atenção deles para a universidade. Nós temos equipes de competição e pesquisa, como o Carrancho de aeromodelismo e o Rocket Lab e o Rocket Team de foguete modelismo, né, que envolve competição, prêmios e, é claro, pesquisa, muita aprendizagem. Nanosatélites, a gente já havia comentado antes, o FSM tem o mérito de já ter desenvolvido nanosatélites e lançado em parceria com o INPE, que inclusive tem um escritório dentro da universidade, o que é algo bastante relevante, né? A gente colocou ali uma tabela com várias universidades, nem todas têm o mérito da UFSM de lançar um nanosatélite pelo Brasil e de ter um escritório dos maiores agências espaciais, que é o INPE, no Brasil. Aqui é uma noção geral que a gente já colocou no começo do que é ser um engenheiro aeroespacial, lidar na indústria de alta tecnologia, com segmentos que envolvem tanto a parte aeronáutica quanto a parte espacial, vai de aplicações militares, aplicações em empresas privadas, veículos lançadores, satélites e todos esses requisitos, e é claro, é uma parte cujas disciplinas obrigatórias envolvem muita matemática, cálculo, álgebra, física, algoritmos, mecânica. Essas são as informações gerais sobre o curso. Então aqui, antes da gente mostrar no Tinkercad o nosso sistema funcionando, a gente só deixou uma pequena frase do Carl Sagan, aqui, que quando você faz uma descoberta, mesmo se você for a última pessoa na Terra a ver a luz, você jamais vai se esquecer. Então, é um pouco do nosso sistema. Por ele ser um pouco complexo, a gente trouxe essa frase para a gente, porque ela desafiou um pouco a gente. Então, eu vou iniciar aqui o sistema para a gente até estar estourando o tempo, mas a gente tem aqui o sisteminha funcionando. Então, eu liguei o sistema aqui e já dá para perceber que a temperatura, o LCD já está ligado, o LCD já está ligado e o LED de comunicação também, indicando que não tem nenhuma comunicação porque realmente não existe. Então, quando eu pressionar o botão, esse botão aqui, peraí que às vezes eu erro, ele vai realizar a comunicação. Vou ver se ele vai fazer. Eu acertei o clique. Então, peraí. Então, ele realizou a comunicação e deu para ver que o LED verde foi ligado. E para dizer que houve uma comunicação e o buzzer também foi acionado. Então, aqui a gente estava com 25 graus, ele fez a leitura, deu mais ou menos isso. E se eu botar agora a questão da temperatura negativa para testar os LEDs de calor, eu vou clicar de novo para simular. Espero que ele tem... ele realizou a comunicação de novo e ele ligou o sensor o LED azul, indicando que a temperatura está negativa. E aí ele já ligou o LED vermelho para dizer que a temperatura já foi realizada e agora não está tendo mais comunicação.
E a mesma coisa se eu colocar a temperatura em mais que 100 graus, que seria uma temperatura máxima que a gente definiu. Se eu clicar aqui, o que acontece... Só um minuto. Ele vai realizar a comunicação de novo, e dessa vez ele vai indicar que a temperatura está maior que 100 graus, que ele mostra, ele indica aqui no LCD também. E seria isso, mais ou menos. Aí aqui nós temos o nosso código, a gente tem a questão do Arduino 2, que é o satélite, ficou pequeno, mas a questão da comunicação é feita através da função do serial.read, e aqui a gente passa. E a mesma coisa a gente faz no primeiro Arduino. Então a gente faz a comunicação através do serial.write, serial.read, e a gente tem as funções todas aqui. E seria mais ou menos isso o nosso sistema. Detalhe, para usar o LCD, a gente importou a biblioteca do Liquid Crystal, que é justamente para usar o LCD no Arduino. Ok. Finalizaram a apresentação, então? Isto. Vou parar a simulação, senão o botão vai disparar. Quem está distraído aí vai tomar um pulo da cadeira, né? Com esse barulhinho. Então, Cleober e Ezequiel, parabéns pela apresentação. Parabéns ao grupo todo pelo trabalho. Ficou bem interessante. Tá? Um detalhezinho que outro, só lá no início, na parte conceitual, mas é coisa pequena para a gente ajustar, tá? Coisa bem pequena mesmo. Acho que ficou bem interessante o trabalho, tá? Tiveram bastante criatividade aí no desenvolvimento. Eu acho que cumpriram o propósito também do workshop, tá? Então, tenho a parabenizá-los. Passo a palavra para o professor Zanetti, se tiver comentários. Também só dar os parabéns, não nada assim me chamou a atenção para criticar ou qualquer coisa do tipo. Então ficou bem bom assim o formato. Só algumas figuras acho que ficaram meio densas ali, tipo aquela que é uma que me chamou a atenção foi aquela do diagrama em V lá também, que ficou muito densa, não sei se acho que fica difícil das pessoas lerem, né? Então, várias dessas figuras aí, muita coisa, né, para ler. Então, não sei se essa, por exemplo, mas agora que vocês voltaram, vi várias. Então, tem que cuidar, né, para fazer as figuras ficarem mais legíveis, porque vocês vão apresentar para um ensino médio fundamental, né? Então, sim, eles não vão conseguir ler tudo. O resto, parabéns. Show. Beleza, então, pessoal, muito obrigado aí novamente, tá? Parabéns. Acho que já podem fechar aí a apresentação, por gentileza, Ezequiel, que daí a gente já passa para o próximo grupo. Isso. Tá? Lembrando que a gente vai, até amanhã, a gente já coloca as notas, tá? Dos trabalhos. Perfeito. Vão ser divulgadas por e-mail e vão ser inseridas automaticamente no portal do aluno, tá? Lembrando também que depois os melhores projetos participarão do projeto da extensão, tá? A gente vai escolher com base nas notas, naqueles critérios que estão lá no PDF do projeto. Certo? Então, podemos começar passar para a próxima equipe. Equipe Apollo 2, já se encontram presentes? Bom dia. Bom dia. Eu que vou ser apresentadora fixa. Tá. Júlia. Só um segundinho. Pode já... Professor, eu vou sair aqui, eu preciso trabalhar também, eu trabalho via home office, aí eu vou... Ok, Ezequiel. Fique à vontade. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Júlia, pode... Eu não sei se é você que vai apresentar... vai espelhar a apresentação, mas já pode ir organizando, se for. Então, eu vou escolher a outra pessoa que vai apresentar aqui. Deixa eu ver. Júlia, Caroline, Gustavo, Caís e Álvaro.
Então pode ser, tá todo mundo presente, né? Imagino que esteja. Então fica a Júlia e a Caroline apresentando. Certo? Então, já é 8h40, fiquem à vontade, então a palavra está com vocês. Tem até 30 minutos. Boa sorte. Bom dia, então. A nossa equipe é Apolo 2 e esses são os integrantes da nossa equipe. Eu, o Álvaro, o Gustavo, a Júlia e o Cais. Primeiro a gente vai falar um pouco dos satélites. O satélite é um pequeno corpo que gravita em torno de um astro maior no espaço. Os satélites artificiais que iremos apresentar são dispositivos complexos projetados e construídos para funcionar orbitando a Terra. Agora eu vou falar um pouco das funções que o satélite deve conter para um funcionamento correto. Pode passar, Ju. Primeiro, controle e determinação de altitude, que é responsável por controlar o apontamento do satélite no espaço. Esse subsistema tem como componentes principais o giroscópio, o computador de bordo e o software de controle. O subsistema de potência tem como função suprir energia para o sistema, e as principais componentes são os painéis solares e os conversores. Telemetria, rastreio e comando é responsável por receber dados e o comando do satélite. Principais componentes são os transmissores, receptores e antenas. A gestão de bordo tem como função processar as informações recebidas ou enviadas para a Terra e as informações internas do satélite. Os principais componentes são os computadores de bordo e o software. Estruturas e mecanismos é responsável por fornecer o mecanismo mecânico e movimento para as partes do satélite, além de proteger de vibrações e radiação. Os componentes são o mecanismo de abertura de painéis solares e estruturas primárias e secundárias. O subsistema térmico tem como função manter os equipamentos nas suas faixas de temperatura, e os principais componentes são os aquecedores, isoladores, entre outros. A propulsão é responsável por fornecer o empuxo necessário para o controle da altitude e da órbita. Os principais componentes são bocais ou tubeiras, válvulas, tanques e tubulações. Bom, agora a gente vai falar um pouco das órbitas terrestres. A primeira é a órbita terrestre geossíncrona, que é uma órbita circular paralela ao Equador, com uma altitude média de 35.786 quilômetros. A órbita terrestre baixa, ela está a uma altitude de 500 a 1.500 quilômetros de altitude, com um período de revolução de 2 horas. A órbita terrestre média, ela se encontra entre as duas outras órbitas e tem um período de revolução de 6 horas. A órbita elíptica alta é uma órbita elíptica inclinada, com o ponto mais próximo da Terra de 1.000 quilômetros e o ponto mais distante de 39.000 quilômetros. Período de revolução de 12 horas. A órbita cemitério, ela fica acima da órbita geossíncrona e é onde ficam realocadas as espaçonaves no fim da sua vida útil. E ele tem uma foto para ilustrar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as classes dos satélites. Os primeiros são os satélites meteorológicos, que monitoram o clima da Terra. Satélites com amarras, que são conectados a outros satélites por cabos finos. Satélites de reconhecimento são utilizados para uso militar ou espionagem. Os satélites pequenos, que são classificados em massa e tamanho, e alguns exemplos ali tem o mini satélite de 500 a 100 quilos, o microsatélite menor que 100 quilos e o nanosatélite menos
de 10 quilos. Ali também tem uma tabela com alguns outros satélites e a massa representada do lado de cada um. O satélite astronômico é utilizado para observar planetas, galáxias e outros objetos espaciais. Os biosatélites, que são utilizados para carregar organismos vivos. Satélites de comunicação, que já é meio óbvio o nome, são utilizados para telecomunicação. Satélites de observação terrestre são utilizados para usos não militares, como monitoramento do meio ambiente, meteorologia e cartografia. Satélites de navegação são utilizados sinais de tempo de rádio para que os receptores terrestres determinem sua exata localização. O ciclo de vida de um projeto espacial começa com o objetivo da missão, depois segue para a definição do sistema, a construção e fabricação e integração do sistema, e por último, o lançamento e a operação do mesmo. A fase 0 é onde a gente concepciona o satélite. A fase A é a especificação funcional. A fase B tem um projeto preliminar. Fase C, um projeto detalhado. A fase D é onde tem as integrações e os testes. A fase E é o lançamento e operação, e F é o descarte. Agora a gente vai falar sobre os satélites brasileiros, alguns deles. Vamos começar pelo satélite de coleta de dados. O primeiro lançado foi o SCD-1, em 1993. Ali tem uma ilustração também dele em órbita. O SCD-2, em 1997, e o SCD-2A, em 98. Aí tem esse também, que é da série Cybers, que é o satélite sino-brasileiro de recursos terrestres. Ali tem todos, do lado esquerdo ali, aquela tabelinha, tem todos eles e os anos que foram lançados, e uma ilustração do Cybers 4. E demais satélites, tem o satélite BrasilSat, o B1, em 1994, o SAT B2 em 95, GSDC-1 em 2017 e o Amazônia 1 agora em 2021, que tem uma imagem ali também. Agora eu vou apresentar para vocês o resultado de cada fase do nosso trabalho. Na fase 0, nós determinamos os subsistemas que a gente ia trabalhar, então foram escolhidos o subsistema de potência e o térmico. Nós também estabelecemos que o subsistema de potência ele iria simular a voltagem de 2 componentes a partir da energia fornecida pelo painel fotovoltaico, enquanto o subsistema térmico iria simular os efeitos da variação de temperatura por meio de uma LED RGB. Na fase A1, a gente definiu o conceito de operação de cada sistema. Então, no subsistema de potência, de acordo com o componente, o usuário receberia a indicação da voltagem disposta para o devido componente. E no subsistema térmico, conforme a temperatura ambiente e material utilizado, o indivíduo receberia a informação da mudança de temperatura do sistema com o passar do tempo. Na fase A2, nós definimos os requisitos e as funções do sistema, mas como numa fase futura a gente alocou as funções com os componentes, aqui a gente colocou só os requisitos para não ficar repetitivo. Então, no subsistema de potência, o sistema deve ser capaz de receber energia, ele também deve ser capaz de indicar ao observador a tensão de 2 componentes do subsistema de potência, ele deve ser capaz de ser ligado e desligado pelo usuário. E no subsistema térmico, ele deve ser capaz de identificar a mudança de temperatura com o passar do tempo, conforme a temperatura ambiente e o material utilizado para a função de isolante térmico. Ele também deve ser capaz de indicar ao observador a variação de temperatura, ser ligado e desligado pelo usuário.
Na fase B1, a gente construiu o diagrama de máquinas de estados finitos. Então, esse primeiro diagrama construído foi para o subsistema de potência, e o segundo diagrama foi feito para o subsistema térmico. Na fase B2, a gente alocou a função aos seus respectivos componentes. Então, para o subsistema térmico, o sensor de temperatura ele tem a função de identificar a mudança de temperatura. A LED RGB ela tem a função de indicar variações de temperatura. E o switch ele tem a função de ligar e desligar o sistema. Enquanto no subsistema de potência, o painel solar ele tem a função de fornecer energia. O relé ele tem a função de distribuir energia. A tela LCD ela tem a função de indicar a quantidade de energia e o switch ele tem a função de ligar e desligar o sistema. Na fase C1, a gente desenvolveu o sistema no programa de modelagem do Tinkercad. Então, primeiramente, a gente desenvolveu os dois subsistemas separados. Então, a gente fez esse sistema para o subsistema térmico e esse sistema para o subsistema de potência. E na fase C2, a gente programou em linguagem C++, também separadamente, né, para cada subsistema. E no QR Code da esquerda tem um PDF com o código do subsistema de potência, e no QR Code da direita tem um código com o subsistema térmico. O PDF também está disponível. Na fase D1, a gente desenvolveu a apresentação e primeiro a gente realizou uma pesquisa sobre os temas que seriam abordados. Depois a gente integrou os subsistemas térmico e de potência para realizar a oficina. E por último, a gente montou os slides. A gente também realizou a verificação na fase D2 dos requisitos da fase A2, né? Então, sobre o sistema integrado. Então, ele atende aos requisitos de ser capaz de receber energia. Ele é capaz de identificar mudanças de temperatura do sistema com o passar do tempo, conforme a temperatura ambiente e o material utilizado para a função isolante térmico. Ele também é capaz de indicar ao observador a variação de temperatura e ser ligado e desligado pelo usuário. E ele também cumpre com as funções, que é fornecer energia, identificar a mudança de temperatura, indicar a variação de temperatura, ligar e desligar o sistema. Agora, sobre a oficina, a gente vai trabalhar em cima do sistema integrado. Na hora de juntar, né, nós tiramos um dos componentes do subsistema de potência e adaptamos para conseguir fazer um sistema não tão complexo e integrado, que a gente vai mostrar mais na frente no Tinker. Então, o conceito de operação desse sistema é que, a partir da energia fornecida pelo painel solar, o usuário ele vai receber a indicação da variação de temperatura com o passar do tempo. A correlação das funções simuladas com as de um satélite. Tanto no nosso sistema do Tinker quanto no satélite, o painel solar ele tem a função de converter a luz solar em energia elétrica e fornecer energia para o sistema. Como a gente apresentou na revisão A3, a gente fez uma pesquisa baseada num satélite específico e a gente colocou a lâmpada representando um conector, que a correlação entre eles é que ambos recebem a energia diretamente do painel fotovoltaico. O sensor de temperatura no satélite, ele afere a temperatura de outros componentes, como o microcontrolador e os painéis solares. Já no nosso sistema, ele afere a temperatura do ambiente, que varia de acordo com a interação do usuário. Então, o usuário consegue variar a temperatura e aí ele vai aferir essa interação. E aqui a gente colocou a LED RGB correlacionada ao microcontrolador, porque na nossa simulação a LED RGB ela indica a variação de temperatura para o sistema. Então, se a temperatura está muito quente, ela fica vermelha, se está muito fria, ela fica verde e no meio termo ela fica amarela. No satélite, o microcontrolador que ele é responsável por coletar e monitorar essa medida. Então, por isso que a gente colocou que essas funções estão correlacionadas. Aqui, né, os principais componentes que a gente trabalhou. Então, a gente utilizou uma tela LCD, que é um display eletrônico que usa cristal líquido para produzir uma imagem visível. A gente também usou um potenciômetro, que ele é um dispositivo que limita a passagem da corrente elétrica, causando uma queda de tensão.
e no nosso sistema ele foi necessário para controlar o brilho da tela LCD. Nós utilizamos um painel solar que fornece energia para o sistema. Nós utilizamos o relé, que é um dispositivo que realiza modificações súbitas mais pré-determinadas em um ou mais circuitos de saída. O switch, né, que era o botão que liga e desliga o sistema. O sensor de temperatura, que ele afere a temperatura. O Arduino, que ele auxilia na programação de um microcontrolador que se comunica com outros eletrônicos. E a LED RGB, que a sua cor varia de acordo com a variação de temperatura. Agora aqui nós vamos mostrar no Tinker. Esse é o sistema integrado completo. O passo a passo é que primeiro a gente pegou uma placa de ensaio pequena e o Arduino Uno R3 e a gente conectou aqui embaixo esses cabos vermelho e preto. E aí, depois que a gente fez isso, a gente conectou primeiramente o painel solar e o relé. E aí a gente foi montando o sensor de temperatura, né, que tem entrada analógica. A gente montou também o resto dos componentes de acordo com a sua necessidade. Então a gente montou primeiro o painel solar, depois a gente colocou a parte do subsistema de térmico e por último a gente conectou a tela LCD com o potenciômetro. E aí a última coisa que a gente fez foi gerar o código para que cumprisse as funções que a gente tinha determinado. E aí quando a gente liga o nosso sistema, a gente consegue diminuir aqui a luz do painel solar para que acenda ou apague a luz. A gente consegue mexer no potenciômetro para que ele controle o brilho da tela LCD. E a gente consegue também mexer no fazer variar a temperatura do ambiente para que a LED RGB varie com ela. Agora a gente vai falar um pouco sobre os cursos de engenharia aeroespacial no Brasil. O curso de engenharia aeroespacial ele é bastante recente no Brasil e pode ser encontrado na maioria das faculdades em instituições públicas. São elas a Universidade Federal do ABC, em São Paulo, a UFMG, em Minas Gerais, a Universidade de Brasília, o ITA, a Universidade Federal de Santa Catarina, em Joinville, e a única universidade privada no Brasil, que é a Universidade do Vale da Paraíba, e o nome do curso é Engenharia Aeronáutica e Espaço, isso que difere das outras. Agora eu vou falar um pouco sobre a UFSM. A forma de ingresso da UFSM desde 2016 é pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU, né, a partir do Enem. A modalidade é presencial, são 40 vagas ofertadas todo semestre, e o número de semestres do curso tem duração de 10 semestres. Aí uma foto do campus. O mercado de trabalho, a demanda por esses profissionais existe e tende a aumentar, porém no Brasil ainda tem poucas indústrias especializadas no setor, por também ter poucos recursos humanos com essa especialidade. A engenharia aeroespacial é o ramo da engenharia que lida com projeto, construção e manutenção de aeronaves, veículos espaciais, foguetes e satélites.
Também está ligada ao gerenciamento das atividades que ocorrem no espaço e aos sistemas de coordenação do tráfego aéreo. O bacharelado em Engenharia Aeroespacial tem como principal objetivo formar engenheiros capazes de projetar e construir sistemas aeroespaciais. E é isso aí. A gente termina aqui o nosso trabalho. Ok, muito obrigado, Júlia e Caroline. Parabéns pelo trabalho de vocês, gostei bastante. A apresentação ficou muito boa, né? Vocês utilizaram acho que é o Prezi, né? Para fazer a apresentação, ficou bem dinâmica, ficou bem interessante. Tá? O projeto também gostei, que vocês utilizaram o painel solar, né? Eu acho que deve ser um dos únicos grupos, se não o único, que utilizou o painel solar que tinha lá. Então, fizeram aí o trabalho de casa de analisar os componentes e acharam um que se correlaciona muito bem com o componente espacial, né? Então, gostei bastante do trabalho, parabéns para todos, acho que fizeram um excelente trabalho. Professor Zanetti, tem algum comentário? Parabéns pelo trabalho também, não tem nada a comentar, só a lista de cursos, né, que acho que faltou a UFMA, talvez tenha faltado alguma outra que eu não vi, mas da UFMA eu acho que não ouvi. E o resto, parabéns. Tem deixa eu só ver aqui enquanto a gente tem um tempinho. Tem uma apresentação da EB, que está na internet, que é os cursos de aeroespacial do Brasil. Então, o ITA, a FMG, o FBC, a UFSM, o UNB, a UFSC, a USP de São Carlos, Univap e o FMA. São esses todos os cursos, tá? Tem na internet aí uma apresentação da EB, tá? Só um detalhezinho que eu reparei, bem lá no início da apresentação de vocês, eu achei um pouco texto demais, tá? Talvez uma estratégia que a gente usa para prender, às vezes, a atenção das pessoas é o seguinte: a gente omite o texto, e você fala o texto, e ao invés de colocar o texto ali, você coloca imagens, figuras, né? Então, na parte dos subsistemas, pode colocar, por exemplo, subsistemas ali, imagens, fotos de subsistemas reais, aí você omite um pouco do texto e ao invés de ler, de colocar na tela, você fala aquele texto. E a pessoa, você vai guiando o olhar da pessoa para as imagens, para as figuras, tá? É só uma sugestão, mas foi só bem lá no início, tá? Acho que foi excelente a apresentação de vocês. Tá? Então, parabéns aí para todo mundo, pelo esforço, pelo trabalho. Eu acho que cumpriram aí os requisitos, né? Tanto do Standard 4, do CDIO, que é compreender os passos da engenharia, e também do projeto, né? Vários outros aí, pessoais, interpessoais e técnicos também, já se envolvendo aí com a tecnologia do Arduino, que eu acho que vai ser muito útil para a profissão de vocês, tá? Inclusive para o curso aqui, lembrando que a gente tem Arduinos no curso, né? Para que sejam utilizados em projetos, né? No próprio CPIO, que vocês vão fazer semestre que vem, né? Para seja o que for, certo? Então, parabéns para todo mundo, e a gente continua daqui 40 minutos, né? Exatamente às 10 horas, na verdade, daqui 55 minutos, com a equipe Neptune 01, certo, pessoal? Então, até mais tarde no mesmo link. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. De nada. Obrigada, até mais. Falou, professor. Até mais.